Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 102 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que fechou o mês no maior preço da história. Tivemos um fechamento mensal acima dos 100 mil dólares. Isso é extremamente importante, mesmo diante de um FUD de final de sexta-feira que a gente presenciou. Graças a Donald Trump aumentando as tarifas para o Canadá, México e China. Isso trouxe uma movimentação negativa para o mercado. No entanto, a gente ainda assim conseguiu o fechamento espetacular de janeiro. E o que esperar para fevereiro? Já estamos em fevereiro, meu amigo. Você estava dormindo e a gente já está em fevereiro. Vamos mostrar o que a gente pode considerar para os próximos dias, semanas e também meses. E eu quero enfatizar alguns pontos quanto a Ethereum, quanto à movimentação de dinheiro para Ethereum. E adicionar um ponto muito importante no movimento de Ethereum versus Bitcoin. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu vou te pedir, obviamente, que você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente já separou alguns ativos para avaliar, mas eu deixo os comentários abertos para você. Amanhã é fechamento semanal e a gente tem sim que ficar atento ao que a gente tem de oportunidade nas altcoins. Bom, vamos começar com o Bitcoin. A gente estava muito bem, sim, estávamos muito bem ontem, a gente estava com um movimento que poderia nos levar ao fechamento muito próximo dos 105, 106 mil dólares. E aí veio uma canetada da Casa Branca e aumento de tarifas para México, para Canadá e para China, através de uma ordem executiva do presidente Donald Trump, assustaram o mercado. Por quê? Caramba, isso aqui pode ter impacto. Sim, no curto prazo, mas isso pode ter impacto. Pode ter impacto econômico, pode ter impacto na política fiscal e pode ter impacto no corte da taxa de juros. O que vai impactar diretamente? Mercados de risco. É por isso que a gente viu SP500 e Nasdaq também tendo movimentos negativos no dia de ontem. E óbvio, o mercado de criptomoedas ia acompanhar e acompanhou. O Bitcoin fechou ontem em 102.356 dólares. No entanto, o gráfico mensal nos mostra que a gente teve o fechamento mais elevado de todos. E olha, diante de toda a volatilidade que a gente teve, este foi um fechamento extremamente importante. E lembre-se, o farol é o Bitcoin, para que a gente tenha a aceleração, para que a gente veja o Ethereum subir, para que a gente veja as altcoins acelerarem, para que a gente tenha a alt-season. O Bitcoin tem que, sim, demonstrar uma movimentação de alta. E não tem indício algum de que este é o topo global, apenas um topo local que a gente tem que ultrapassar. E foi justamente isso que a gente falou ontem. O que a gente falou ontem? A gente está muito próximo dos 106 mil dólares, só que a gente precisa do rompimento. Rompimento de 106 mil dólares confirmado, maravilha. Maravilha. Aí a gente abre espaço para ter maiores acelerações. Enquanto isso não acontecer, pode olhar, eu falei no vídeo de ontem, a gente vai ficar em acumulação. Não tem o que fazer também. Então, qual é o ponto mais crítico que a gente precisa vencer? Eu vou colocar aqui de novo, vou deixar marcado para você. 106 mil dólares, tá aqui. É esta a linha a ser rompida. Quando a gente começar a fechar acima deste ponto, a gente olha para o rompimento confirmado e para alvos de 120, 140, quiçá 150, 180 200 mil dólares. Já mostramos estas projeções aqui. Enquanto isso não acontece, a gente fica sim na acumulação. A gente tem que olhar para a média de 50 dias e para a casa de 97 mil dólares. Ontem também eu detalhei quanto aos suportes
mais importantes. Se você não assistiu, é porque você não estava inscrito. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Assista ao vídeo de ontem também, mas não sai agora desse vídeo não, porque tem muito conteúdo, para você ver quais são as faixas mais críticas. Na verdade, não vamos colocar aqui, né? Tem um ponto de controle aqui embaixo, tá? A gente tem as bandas de bull market neste ponto aqui. A gente tem a EMA Ribbon, que mostra todas as faixas de suporte. E a gente tem... Eu não consigo ficar sem mostrar as coisas, né? Para você aí de forma bem detalhada. E a gente tem o suporte aqui em 97 mil dólares. Então esses são os 300 indicadores que nos mostram que sim, a gente tem um suporte muito importante aqui embaixo. 106 é a resistência mais importante, 97, no máximo 96, suporte mais importante. Fechamos o mês muito bem e é natural que a gente comece o mês já meio devagar, porque a gente está no final de semana, mas esse movimento ele deve ser absorvido ao longo da próxima semana. A gente vai atualizar tudo ao longo dos próximos dias, por isso é importante que você acompanhe. Sigo bullish? Claro que eu sigo bullish. Macro segue bullish. A gente terá um cenário bullish, ou seja, de alta, para todos os tempos gráficos, depois que a gente romper essa área. O que me chamou a atenção foi que nos últimos dias, a gente teve, mesmo diante de uma alta e baixa no Bitcoin, uma leve rotação do dinheiro. A dominância começou, sim, a demonstrar fraqueza desses pontos aqui. Tá? A gente beliscou lá novamente a casa de 60%, rejeitou, e os dois últimos dias, quinta e sexta, a gente viu quedas na dominância. O que foi bem importante foi ontem a gente não ter visto a dominância subir. Então, o FUD que aconteceu por conta das tarifas e tudo mais, ele foi para o Bitcoin. Teve um impacto de curtíssimo prazo, obviamente, nas altcoins, mas não foi nada demais. E a gente conseguiu, sim, fechar o mês em vários projetos de uma forma interessante. Inclusive, este cara aqui que não estava com tanta indicação de força. A gente ainda fechou com o Doji e uma rejeição, o que foi um movimento importante para o Ethereum, que está na tentativa de romper este mini padrão de cunha aqui descendente. A gente mostrou esse padrãozinho de cunha descendente. Mas essa força do Ethereum vem por conta do Ethereum Bitcoin. A gente começa a ver essa rotação de dinheiro e um fluxo financeiro indo para Ethereum. Não apenas do Bitcoin, não apenas de dinheiro novo, mas também por parte da Solana. Essa última semana a gente viu a maior parte do fluxo financeiro que saiu de Solana ir para Ethereum e várias outras redes também. Então a gente viu muita absorção de dinheiro em Ethereum, o que pode sim começar a indicar que o Ethereum vai receber dinheiro e este pode ser o start da alt-season explosiva. O que é a alt-season explosiva? É quando o Bitcoin chega num determinado ponto, que não é o topo, mas que chega num determinado ponto em que os investidores começam a olhar para outros ativos também. Por quê? Porque ele teve uma valorização extrema. O Bitcoin saiu dos 15 mil para os atuais 102 mil dólares e ele já bateu 110 e tem muito mais espaço para subir. Quando existe essa rotação de dinheiro, o Ethereum começa a se valorizar mais do que o Bitcoin e isso dá o start do movimento de queda mais agressivo da dominância, tá? Que pode trazer o pivô de baixa semanal, que aconteceria aqui, e que daria, aí sim, o start para a alt-season explosiva. Então tá tudo interligado. E ontem eu mostrei esse gráfico, Ethereum Bitcoin. O Ethereum ele está em um suporte muito crítico. Esse suporte tem nada menos do que 10 anos. São 10 anos em que este suporte está, de fato, se sustentando. A gente vem com uma movimentação de baixa
há 4 anos. E o Ethereum chegou a encontrar esses 2 pontos de sustentação. Some isso ao RSI, que é o índice de força relativa mensal em faixa de sobrevenda, e agora que eu quero te alertar, com um ponto de controle. Olha só, eu quero usar aqui o VPVR, e a gente tem o ponto de controle para Ethereum Bitcoin, justamente no ponto em que a gente atingiu Ethereum Bitcoin, a mínima que a gente atingiu neste último mês que acabou, janeiro. Veja como ele atingiu de forma crítica o ponto de maior volume por preço nesta correlação entre Ethereum e Bitcoin. O que eu estou querendo te mostrar aqui? Nós temos uma confluência muito grande e em tempos gráficos muito grandes que mostram que este pode ser o suporte, enfim, o suporte para Ethereum Bitcoin. Se esse suporte ele tende a se sustentar, este é o ponto de inflexão, ou seja, de giro de capital em potencial do Bitcoin para o Ethereum, o que pode trazer esta movimentação e dar o start na nossa tão esperada alt season explosiva, porque a alt season explosiva começa com o Ethereum. Está entendendo que o Ethereum, se tivermos uma movimentação como essa, no Ethereum Bitcoin, a gente pode ter uma valorização maior do Ethereum acima do Bitcoin? Pois bem, é isso que a gente está de olho para os próximos dias, semanas e meses. Não é imediato, não é do dia para a noite, não é no estalar de dedos. Só que um movimento super leve nestes últimos dias trouxe um impacto, sim, para muitos ativos. Qual será o impacto que nós teremos em uma movimentação como esta aqui? Você pode imaginar que a movimentação será ultra agressiva e um impacto absurdo, não é verdade? Muita gente odeia comprar quando o mercado está em baixa e ama comprar quando ele de fato está em alta. E isso é um erro clássico de quem está chegando no mercado ou de quem ainda não entendeu o funcionamento do mercado financeiro. Ele é contra-intuitivo. Todo mundo ainda sente um ódio por Ethereum, mas ele pode ser o que a gente chama de Most Hated Rally, ou seja, ele pode ter o rally mais odiado. Por quê? Porque é quando todo mundo odeia ele, é que ele está indicando um suporte extremamente importante. Isso é uma certeza? Obviamente que não. A gente está falando aqui de probabilidade. Mas as probabilidades, com base no gráfico, estão a favor de Ethereum, desse shift no movimento. A gente vai acompanhar, porque isso é extremamente importante, já que o Total 3 fechou o mês também de uma forma interessante, no seu maior nível mensal de toda a história. Só que a gente ainda não rompeu o topo. Ou seja, a gente nem começou a movimentação de alta esperada para as altcoins, mas que pode aparecer por conta justamente deste gráfico e deste cara aqui, Ethereum Bitcoin. A gente vai acompanhar, vamos ficar de olho, mas o que é claro é que quem chega antes bebe água limpa. Quem está se posicionando em bons projetos tem aí potencialmente um retorno que pode ser bem interessante. Não entenda que isso zera o risco. Existe risco e risco elevado. Mas se você souber se posicionar, se você de fato seguir um plano bem escrito, bem delineado, bem feito, você pode sim acabar sorrindo. E historicamente, quando você se posiciona nos pontos de mínima da altcoin year, ou seja, esse indicador aqui, ele mostra a altcoin season e também nos mostra o ano, se é um ano do Bitcoin ou um ano das altcoins.
Historicamente, os pontos que são mais inteligentes de você se posicionar, quando a gente está numa tendência de alta, eu quero enfatizar, e a gente vê a tendência de alta com base no Bitcoin, ele é o farol. Quando a gente vê uma tendência de alta somado a uma movimentação de descrença total nas altcoins, ou seja, Bitcoin Year, isso acaba sendo o melhor ponto para a acumulação, mesmo considerando risco versus retorno. E é o que a gente vê neste momento. Esse indicador ele não está mostrando altcoin year. Não estamos na altcoin season explosiva. Isso aconteceu no passado. Olha só. Isso aconteceu aqui, prévia, melhores pontos para comprar, piores momentos para comprar. E as pessoas compram aonde? Aqui, aqui, aqui. E elas vendem aonde? Aqui, aqui, aqui. Quando este indicador estiver aqui, saiba que um monte de gente vai estar comprando. E eu estarei vendendo. Eu estou hoje comprando. Por quê? Porque existe uma descrença. Luan, mas você tem o caixa infinito? Você é o Michael Saylor brasileiro? Que brincadeira é essa? Você acha mesmo que eu tenho caixa para comprar? Se você não tem caixa para comprar, talvez seja porque você teve uma gestão errada. Eu vou te mostrar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem uma aula de caixa infinito. Aula de caixa infinito. Assiste. Um caixa é um percentual, não é um valor específico. Por favor, confira essa aula. Outra aula importantíssima, não é a quantidade de tokens que vai fazer diferença. Não é ter 50 milhões de altcoins, 100 milhões de altcoins que vai impedir a alt-season. Confira também aqui a aula Alt-Season 00, é extremamente importante. Se a gente está vendo que o Ethereum, Bitcoin está num ponto crítico, pode ser que a gente sim veja um movimento de shift, ou seja, de giro de capital que parte do Ethereum. Se a gente olha para este indicador e entende que a gente está longe da alt-season explosiva, só que esse gráfico ele se movimenta muito rapidamente, tá? Se a gente vê que a gente está aqui nos pontos mais baixos da altcoin season, da altcoin year, e a gente estava mostrando que é o momento do Bitcoin, quando que é o melhor momento de comprar? Sempre quando é contraintuitivo. E tem um detalhe, olha só isso daqui. Eu tenho aqui os retornos do Bitcoin por trimestre, do Ethereum por trimestre, e o Ethereum tem os seus maiores retornos nos trimestres dos anos pós-halving, 2021, 160%, 2017, 518%, e estamos em 2025, ano pós-halving. O mesmo acontece com o Bitcoin em anos pós-halving, mas a tendência é para Ethereum surfar melhor, porque é o que historicamente acontece. Quer dizer que vai acontecer de novo? Não, absolutamente. Isso não é uma certeza, não é uma garantia. No entanto, diante do fechamento do Bitcoin e a maior probabilidade da gente continuar numa movimentação de alta, principalmente se a gente romper os 106 mil dólares, e este ponto crítico de Ethereum Bitcoin, com uma movimentação de rompimento que a gente teve sim em Ethereum, como você pode verificar no semanal, a gente teve o rompimento do padrão, está em acumulação e pode romper um novo padrão, e se isso acontece, a gente tem uma dupla confirmação de alta. Pode ser que a gente veja o mesmo cenário que aconteceu no passado, talvez se repetir agora. A gente está falando de probabilidade, mas veja o que a gente tem para o Ethereum nos meses de fevereiro. É historicamente um mês muito bacana para Ethereum. A história pode não se repetir, mas ela rima. E se a gente junta tudo, pode ser que Ethereum tenha uma movimentação bem bacana, não é verdade? Já que em 2021 a gente teve um movimento positivo. Em 2017 a gente tem um movimento positivo. Na verdade, a gente teve movimentos positivos em quase todos os anos, só perdemos em 2018. E hoje, em 2025, a gente está apenas no começo.
Mas se você vai colocando o quebra-cabeça, você começa a ver que talvez a gente esteja diante de um cenário bem bacana. O que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada do que eu não estivesse já fazendo. Não estou fazendo nada diferente. Estou aproveitando as boas oportunidades, de olho no farol. Sim, de olho no Bitcoin sempre. Mas de olho cada vez maior no Ethereum. Por quê? Porque ele é aquele cara que traz o gatilho da out-season explosiva. E eu estou me preparando. Eu estou me posicionando em bons projetos. Setores específicos. Eu me posiciono quando existe medo, quando existe descrença, quando existe o ódio máximo por bons projetos. E é o que a gente está vendo hoje em dia. O mercado é contraintuitivo. E se você não entender isso, você vai comprar topo e vai vender fundo. Fica totalmente alerta quanto a isso. Vamos analisar ativos? Que tal? Muita gente me pedindo vários ativos e eu quero fazer essa análise para você. Só que antes, eu quero te convidar a participar do Grupo Premium e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu apresento 100% do que eu faço. Você tem acesso à minha carteira, aos meus trades. Você tem acesso à minha metodologia de investimento, minha metodologia para realizar lucro, rebalanceamento de carteira. Você tem acesso aos meus planos, muitas aulas que te dão muito suporte. Você tem, de fato, um contato 1 para 1 comigo, suporte 1 para 1 comigo para tirar dúvidas, para discutir a construção gráfica, estratégias. Você tem esse contato diretamente comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você conta com os nossos programas Premium e Desafio. 2 grupos estão fechados no Telegram. E tem um desconto em parceria com a corretora Bybit, que é a parceira do canal. Você quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar o link da descrição, é o nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem desse grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, vamos lá! Vamos analisar Turbo. Meu Deus, tanta gente me pediu esse ativo. Pediu. Pois bem, estamos aqui. Péssimo movimento em Turbo. Banho de água fria. Deixa eu ver se tem mais informação aqui. Tem. Ótimo. Peguei o gráfico com mais informações, que é o gráfico da Gate.io. E a gente tem o seguinte, tá? É um ativo que já vem se valorizando tem bastante tempo, lá do final de 23, como grande parte dos ativos. Cortou muitos zeros, cortou 2 zeros. Acelerou e agora está vendo uma movimentação de baixa. Joga no semanal e a gente vê o quê? Um topo duplo aqui, perdeu este ponto de suporte e resistência, tá? A gente tinha aqui, ó, suporte e resistência, perdeu. Temos um suporte e resistência aqui. E a gente tem o seguinte, vamos lá. Último fundo ascendente, eu vou até esticar e roubar um pouquinho. Não está legal, está invalidando este cenário. Se eu puxo daqui, também não vejo nenhuma oportunidade clara. Seguinte, aqui está bem fácil, porque a gente também tem uma movimentação aqui de rompimento. O negócio é o seguinte, se ele perdeu nesta semana. Essa semana ela fecha em 1 dia e meio, 1 dia e 8 horas. Se na semana que vem, Turbo não conseguir se recuperar aqui, tá? Vamos trocar a cor. Não se recuperar aqui, tá? Não reconquistar este suporte aqui, tá? Foi perdido, agora é uma resistência. As coisas podem ficar bem piores para Turbo, que pode facilmente buscar 0.0030. Então, o cenário não é tão interessante para Turbo. Se ele não conseguir se recuperar, o caminho para o mesmo será este ponto. Então, eu olharia para este rompimento aqui. Tá? Posso até ignorar essa linha de tendência de baixa, que pode ser rompida, de alta, que pode ser rompida lá na frente. Mas eu olharia para 0.0075 como resistência
E um suporte, se ele não conseguir recuperar, o alvo aqui seria 0.0033 até 0.0030. Uma queda importante que pode acontecer. Nesse ponto eu compraria? Eu, Luan, não compraria não, mas esse sou eu, tá? Vamos lá, Tal. Tal está numa acumulação, tá chato, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Tá na área de 618, entre 618 e 78,6 é uma faixa de buy zone, pode abrir oportunidade para quem está buscando uma exposição. Não vejo de forma ruim nem nada do gênero. É uma acumulação chata, mas que abre oportunidade depois desse movimento todo de alta. A gente corrige e aqui, para quem está buscando essa exposição, pode ser um ponto interessantíssimo. EGLD. Não está nos melhores momentos, não está na sua melhor movimentação, no entanto, teve o suporte, acelerou, corrigiu, perdeu 78,6 e agora está tentando se recuperar. Seguinte, eu teria que gostar muito do projeto para comprar ele aqui, tá? Eu adoraria comprar aqui. Seria o mesmo ponto? Seria. Só que tem uma bela de uma diferença. Tá? Tem um rompimento falso aqui. Tá? Você vê que ele teve uma resistência aqui também, ó. Então, a gente tem uma série de resistências nesta linha. Até colocar como linha vermelha aqui. E eu ficaria mais confortável em uma compra. Ah, quero comprar agora. Compraria aqui. Após rompimento confirmado. Maravilha? XRD. Minha Nossa Senhora, que coisa horrível. Esquece. Para mim, esquece. Ó, lançamento, foi, voltou, perdeu. Isso aqui era um suporte muito importante. Você vê que ele perde. Quando ele volta a acelerar, ele tinha que passar justamente deste ponto. Tá? Passar deste ponto. Uma vez que ele não passou deste ponto e logo em seguida ele não sustentou este suporte, porque aqui a gente teve uma belíssima de uma movimentação, rejeição e tudo mais, ele engatou a queda livre. Ah, Luan, mas não pode ser um bom momento para comprar? Caramba, eu não sei se é um bom momento para... Não. Não é um bom momento para comprar. Sério, por quê? Ele está há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas em queda. Só que é uma queda muito forte. Olha o mensal. Está indo lá buscar petróleo. Vixe Maria, olha isso aqui. Olha isso aqui. Suporte. Olha aonde ele... Aqui é um suporte muito importante. Olha onde ele fechou. Ele fechou muito abaixo. Tá? Fechou 33%, 35% abaixo. Sendo extremamente sincero, tá ruim aí para quem tem esse cara e para quem não tem, nem precisa entrar. Ah, Luan, mas é o melhor projeto, você vai se arrepender. Entenda, eu estou fazendo uma análise gráfica, não estou trazendo aqui torcida. Isso não é uma indicação de compra ou venda. Aqui eu só trago vídeos educacionais em que eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. O que eu estou querendo alertar aqui? Do ponto de vista gráfico, não tem nenhuma indicação de que este projeto esteja em um bom ponto de compra. Qual seria um bom ponto de compra? Recuperação, fundo ascendente e aí sim um pivô de alta. Isso aqui poderia virar um ombro, cabeça a ombro? Poderia. Ah, ele vem até aqui, ele corrige, tem um ombro, cabeça a ombro inverso, horrível. Mas ainda assim, este seria um cenário muito, muito benéfico. No ponto atual, eu não vejo nenhuma justificativa gráfica que nos leve a crer que este é um ponto de buy zone. Por quê? Porque ele segue caindo. Ah, mas o RSI não tem justificativa aqui. Não tem. Eu poderia buscar alguma justificativa, mas eu não vejo. Ah, é isso. Sui. Tá mega forte, teve oportunidade, quem aproveitou, aproveitou. Não sei se terá outra oportunidade para Sui. Só que eu não comprei e não compraria aqui em 3,50. Para mim, ó, a partir de 618.
que comece a ficar legal. Quiçá 2,40, ficaria espetacular. Por quê? Porque SUI só subiu. TAI, tá? É o TARS AI. Movimentação de queda, beliscou lá 78,6, se recuperou. Se fechar a semana assim, é um cenário bem bullish, mesmo que ele feche no negativo. Por quê? Porque ele foi lá embaixo, ele rejeitou, ele sustentou, ele não perdeu este suporte que era uma resistência. Tá? Então isso aqui é rompimento, teste, reteste, acumulação acima do topo anterior para que ele faça isso daqui. Tá? Então aqui acaba sendo uma faixa interessante de buy zone. Paul, olha o que eu falei de Paul algumas semanas atrás. Isso aqui parece um ombro cabeça a ombro. Onde a gente foi? Praticamente no alvo, tá? Então olha só, ombro cabeça a ombro, perdeu, testou, foi morreu. Tá chegando aqui perto de 0,36, chegou a 0,38. Praticamente atingimos o alvo, tá? Isso quer dizer que ele vai parar de cair? Não, claro que não. Isso não quer dizer absolutamente nada. Tá, vamos olhar aqui se tem uma cunha, talvez seja plausível. É plausível, tá? É plausível, que é uma cunha, tá? Então ele atingiu o seu alvo e agora, deixa eu puxar mais informações. Vamos ver. Aqui é plausível. Aqui. Vou até aumentar, vou jogar para cá. Aqui a gente tem suporte, resistência, suporte, resistência. Tem essa área aqui. Se porventura virmos a perda deste fundo sem continuidade, aqui pode ser uma oportunidade. Porque a gente tem o fundo, perde o fundo sem continuidade. Bateu um fundo, perde o fundo sem continuidade. Isso aqui é um padrão que rompe normalmente para cima. E este para cima poderia trazer o alvo novamente para cá. Mesma história, mesmo movimento, mesmo padrão de ETH. Cunha descendente, perde os fundos sem continuidade, a confirmação de rompimento, naturalmente nos traz ao topo e posteriormente pode seguir com uma aceleração. Qual é a diferença de um e outro? Esse está em tendência de alta, tá? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. E este está em uma tendência, ainda está numa tendência de alta, tá? É que não tem tanta informação, porque era Matic, aí virou Polygon, né? Era Polygon Matic, mas ficou com esse Pol, aí a gente perde um pouco do histórico, tá? Mas neste contexto aqui, se perder esse fundo e abrir espaço, pode ser que você que está buscando uma posição possa aproveitar. Storage, olha só que gráfico horrível. Isso aqui, ó, não tem nem o que falar. É acumulação eterna. Fundo, topo, topo, fundo, topo, fundo ascendente. Então ele tem aqui, ó, vou te mostrar o que ele acaba formando. Você vem aqui, tem o quê? Talvez o que nós podemos ver aqui é um triângulozinho. É isso mesmo. Tá? Triângulo. Padrão de acumulação. Triângulo simétrico. Se perder este ponto aqui, a gente vai cair para este ponto e pode cair até mais. Se romper esta área, acaba, a gente tem uma oportunidade. Qual é o melhor momento de compra? O gráfico está nos mostrando que toda vez que a gente tem um toque aqui, a gente tem uma aceleração. Esta aceleração tende a ser menor. O rompimento tende a acontecer até 25 de setembro, quiçá 8 de setembro, na verdade. 8 de setembro de 2025. Deve romper para cima ou para baixo antes. Se romper para cima, a gente coloca o alvo lá em cima. Não sei se vai acontecer. Isso aqui é gráfico, tá? A gente só está analisando o gráfico. Se ele romper para baixo, o alvo acaba sendo abaixo do ponto inicial dele de 0,15 cents. Certo? Historicamente, melhores pontos de compra são quando ele atinge ou até tenta
perder este suporte. Pior momento de compra é nos topos e você pode comprar aqui, se ele voltar aqui, fazer uma realizaçãozinha e aí se romper e testar, você seguir com o ativo. Maravilha? Então aqui é uma análise bem simples. Outro ativo que tá todo mundo chateadinho porque comprou topo, e eu sei que muita gente comprou topo, quando eu comprei ele aqui ninguém queria comprar, agora ele está corrigindo e eu estou começando a ficar mais interessado em me expor ao mesmo. O que está acontecendo com a XBT? Teve uma aceleração, acelerou, corrigiu 618, voltou, acelerou ao ponto secundário. A gente pode esticar ou a gente pode até puxar aqui. Você vê que ele invalidou todos os cenários, tá? Porque ele corrigiu mais. Você pode traçar no mesmo ponto, esticando, ignorando este como um fundo ascendente, tá? Levando ele para cá, ele ainda está numa faixa de buy zone. Ou você pode ser o mais agressivo possível, colocar este ponto que ele também segue em uma faixa de buy zone. Independente de qualquer coisa, ele está neste suporte e ele precisa sustentar esse suporte para que ele não volte a esses pontos inferiores aqui. A gente teria o ponto de 0,29 e o ponto de 0,20, que são faixas em que a gente poderia alcançar. Lembrando que ele está em 0,38. No entanto, se ele começar a formar uma recuperação aqui, a gente tem que olhar para o mesmo, não formar um ombro, cabeça e ombro do lado direito. Por que que este ativo e outros N ativos estão caindo bastante? Porque existe um FUD em torno da inteligência artificial. Muita gente com medo daquela empresa chinesa, esqueci o nome, da DeepSeek, agora lembrei. Questão de renovação, atualização, briga com as inteligências artificiais. A OpenAI lançou agora um novo programa de inteligência artificial e como isso vai impactar o mercado e blá, 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 blá. Eu vejo de forma positiva. Então, quando eu vejo esse tipo de movimento ou esse tipo de FUD em inteligência artificial, que é o hype do ciclo, eu fico com um sorriso no rosto, o que abre grandes oportunidades, tá? Do ponto de vista gráfico, a gente está num suporte, pode ser o melhor ponto de compra. Se ele perder, você sabe que ele pode buscar esta área, quiçá esta área. Mas o que é um FUD de curto prazo para a inteligência artificial é muito bom, porque as bases que sustentam esses projetos se mantêm, esses projetos estão se desenvolvendo, não apenas a XBT, mas vários projetos de inteligência artificial estão se desenvolvendo e o ecossistema para o médio e longo prazo acaba sendo muito benéfico. Então, os projetos hoje que estão sofrendo, eles estão sofrendo por um medo de curto prazo, quando na verdade as suas bases se sustentam e o mercado pode ter um desenvolvimento muito maior, justamente por conta deste movimento que está assustando muitos investidores de curto prazo. Deu para entender? Eu estou vendo com bons olhos tudo e vejo que a gente está diante de uma promoção para muitos bons projetos de inteligência artificial. A gente vai analisar mais a XBT ao longo dos próximos dias e a gente vai analisar vários outros ativos de inteligência artificial. Que tal você colocar ativos de inteligência artificial para a gente analisar amanhã? Domingão da inteligência artificial? Quem sabe? O que você acha? Se você gostar da ideia, coloca aí. Luan, analisa os ativos de inteligência artificial, 2 pontinhos. Coloca uma lista aí e a gente vai trabalhar para analisar a maior parte deles. Porque eu não consigo analisar todos sempre. Combinado? Fica atento ao movimento do mercado. Vamos olhar como o mercado vai fechar o dia, vai fechar a semana. Presta atenção em Ethereum, presta atenção em Ethereum Bitcoin. O Total 3 está forte. A nossa amada dominância, ela está hoje subindo, mas está rejeitando a faixa de 60%, o que é extremamente importante. Sem esquecer que fevereiro, historicamente, é um mês interessante. Será que ele vai ser? Não fique dormindo no ponto esperando o mercado explodir para você entrar. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.